sejam bem-vindos a mais um Lado a Lado Cash, o nosso café com saúde. E hoje nós vamos falar sobre um tema que eu acho que muitos devem estar ouvindo, que é a navegação do paciente oncológico. E não é só do paciente oncológico, né? O que vem a ser a navegação. E hoje eu tenho aqui uma convidada super especial, uma mulher que eu conheci aí nessa minha caminhada, uma profissional assim espetacular, que eu tenho certeza que todos vocês vão adorar, que é a Roberta Coutinho. Roberta, eu queria que você se apresentasse para a minha audiência. Quem é a Roberta Coutinho, né? Qual a formação da Roberta Coutinho? Boa tarde, Marlene. Eu sou Roberta Coutinho, eu sou enfermeira navegadora do Grupo Oncoclínicas, eu sou docente de várias universidades aqui em Brasília, eu sou mestre em terapia intensiva, eu tenho pós-graduação em gestão em saúde, direito sanitário pela Fiocruz, oncologia, atenção primária e saúde da mulher. Eu tenho 15 anos de experiência na enfermagem aqui no Distrito Federal e há 2 anos eu migrei para a área de navegação de pacientes e estou sendo muito feliz com a minha nova trajetória profissional. E para a gente começar, eu queria que você falasse um pouquinho o que vem a ser a navegação do paciente, porque hoje a gente ouve falar, né, que existe a navegação clínica, a navegação não clínica, né? E o que é essa navegação, né? É o paciente chegar num transatlântico e entrar no sistema, é ele vir naquele barquinho dele lá e pedir, né, por onde eu caminho. E aí eu costumo falar o seguinte, né, que os ventos a gente não controla, né? Mas a gente pode determinar a direção que a gente quer seguir. E eu vejo que vocês, navegadoras, vocês têm esse papel, né? De fazer com que esses ventos eles se acalmem, né? E que vocês mostrem uma direção. Então, o que vem a ser para Roberta navegação do paciente? Marlene, excelente a sua pergunta. É um tema que muitas pessoas têm, muitas curiosidades. Mas a navegação hoje, ela é a principal estratégia de cuidado integral, contínuo e humanizado no serviço de saúde oncológico. A navegação, ela está intimamente ligada à gestão e à coordenação do cuidado. Diferentemente da enfermagem clínica, que está mais direcionada ao diagnóstico clínico, aos monitoramentos, ao acompanhamento clínico da doença. A navegação hoje ela tem um papel principal retirar as barreiras dos sistemas de saúde para os pacientes. E a navegação, como você mesmo falou do barquinho de acalmar o vento, eu entendo que a navegação é você entrar no navio com o paciente, com uma bússola na mão, mostrar a direção com estratégia e levar o paciente ao destino final. Estar ali junto com ele em toda a trajetória, acompanhando, entregando valor, entregando cuidado, e é uma saúde centrada no paciente. Hoje, nós sabemos, né, que você ter um diagnóstico de câncer, ele não é fácil. Não. Né? Não importa onde você vive, com quem você convive. Então, assim, receber um diagnóstico de câncer é difícil. E você tem que passar e você tem que atravessar todo esse oceano, né, de uma forma que você vai precisar aí de uma rede de cuidado, né? E quando você olha para a navegação é quem vai, como você bem colocou, pegar essa bússola e direcionar essa pessoa. Como tem sido esse seu trabalho? Marlene, é um trabalho gratificante, com muitos desafios, mas que já está muito estruturado dentro da oncologia. Então, hoje, quando um paciente tem um diagnóstico, o próprio médico já encaminha o paciente para o consultório do enfermeiro navegador. Então, ali dentro do meu consultório, eu faço inúmeras perguntas para o paciente para eu tentar entender o que ele necessita. Hoje a gente fala muito de cuidado centrado no paciente, né? Então, a gente precisa entender o que o paciente precisa, a história de vida do paciente. A gente precisa entender o que importa para ele, os valores que ele tem.
E tudo isso faz a gente criar um plano individualizado de cuidado para o paciente e entregar o que ele necessita. Mas ali dentro do consultório, Marlene, é o momento em que eu vou conseguir acolher o paciente, orientar o paciente, explicar melhor o diagnóstico dele, pensar em estratégias junto com ele para ter a cura. Eu vou ali apoiar o paciente em todas as suas necessidades. E muitas vezes a gente acha que o paciente consegue seguir sozinho, ele não consegue. Quando o paciente tem um diagnóstico de câncer, como você falou, ele perde a direção. Ele sai do consultório com vários pedidos de exame, com encaminhamento para outros médicos, com necessidade de passar para a equipe multidisciplinar, e o paciente não entende isso. Então, ali no plano que a gente cria, se o paciente tem um tratamento quimioterápico, a gente direciona ele para o odonto, a gente direciona esse paciente para nutricionista, a gente direciona o paciente para psicóloga, a gente explica o protocolo de tratamento do paciente de forma simples, clara, eficiente, com a linguagem que o paciente entenda. Porque hoje se fala muito sobre letramento da saúde, mas a gente precisa entender que letramento não é educação em saúde. Lógico. Letramento é o que o paciente entende sobre o diagnóstico dele, sobre o tratamento, é o que ele capta das informações. E para mim essa é a parte mais difícil do meu trabalho, porque eu preciso entender se as minhas orientações foram efetivas. E isso é um desafio que eu tenho diariamente, que eu tento trabalhar sempre. E você precisa ali avaliar o paciente, entender o que ele quer e direcionar. O paciente fica muito feliz de você agendar exames para ele. A gente tem um concierge que nos ajuda a agendar exame, mas é muito diferente. Quando o paciente liga para agendar um exame de imunohistoquímica, que ele nem sabe o que é, ele às vezes consegue com 3 semanas, 4. E quando nós, enfermeiros navegadores, nos envolvemos no processo, ele consegue realizar esse exame com 3 dias, é muita diferença. A gente percebe que o navegador ajuda o paciente muito do diagnóstico ao início rápido e precoce do tratamento. E isso é importante. Roberta, você está trazendo a sua experiência como navegadora do sistema privado. Perfeito. Como você tem visto a navegação no Sistema Único de Saúde? Você deu um exemplo aí de 4 dias. A gente vê pacientes aí aguardando 100 dias, 80 dias seu diagnóstico, né? Como você tem visto, né, que eu sei que você é uma estudiosa, que você é uma pessoa que tem buscado muita informação nessa área, como você enxerga isso no Sistema Único de Saúde e como você acha que pode melhorar para a gente chegar nesse desejo que é isso que você colocou, né? Eu acho que todo paciente merece isso que você nos contou agora, né? Da forma que vocês fazem. Como que você hoje enxerga isso no Sistema Único de Saúde? Lógico que tem alguns centros de referências que são bem perto disso que você falou, mas tem outros que não. Aqui em Brasília, eu falo que é a capital federal, que poderia ser o exemplo do país, e a gente vê que a coisa não é bem assim que funciona. Marlene, o SUS tem muitos desafios, né? É um sistema gigante que atende uma quantidade imensa de pessoas e ele não consegue atender toda a população. Eu sou admiradora do Sistema Único de Saúde. Somos. E quando você me faz essa pergunta, eu vou voltar no pioneiro da navegação de pacientes, que foi o Dr. Harold Freeman. Em 1990, ele foi um médico oncologista nos Estados Unidos, que ele percebeu que as pacientes que tinham problemas socioeconômicos e as pacientes vulneráveis, ele percebeu que essas pacientes, elas tinham acesso ao tratamento, mas elas não tinham acesso rápido e oportuno ao cuidado. E que isso trazia uma alta taxa de mortalidade para essas pacientes. E esse médico, no sistema público, ele observou que se ele retirasse as barreiras do sistema de saúde, que ele teria uma melhor
adesão ao tratamento, cura, um melhor monitoramento, e ele começou a fazer isso. Então, ele foi o pioneiro, todos os navegadores do mundo conhecem o Dr. Harold Freeman, e ele retirou barreiras de forma muito simples, que até hoje são seguidas. Então, a gente tem dentro da navegação muitas barreiras que o paciente se depara. Então, barreiras socioeconômicas que fazem toda a diferença no tratamento. Inclusive, a gente tem inúmeras políticas que estão sendo implementadas, como agora o auxílio de R$ 150 para a pessoa que faz radioterapia é importante. Os pacientes, muitas vezes, quando eles têm um diagnóstico de câncer, eles se afastam do seu trabalho, eles entram pelo INSS, muitas vezes precisam de um auxílio de BPC, que os navegadores também, e Dr. Harold Freeman também fazia, advocacy em saúde. A gente tem as barreiras logísticas, que como a gente tem centros de referência no país, os pacientes, inclusive do SUS e da rede privada, eles mudam de estado e mudam de cidade para realizar o seu tratamento. A gente vai ter também as barreiras culturais, a gente vai ter as barreiras de sistema de saúde, o paciente ele não consegue entender a dinâmica de utilização do sistema de saúde, e eu acho que esse é o maior gargalo do SUS, porque o paciente ali na atenção primária, ele poderia ser direcionado, e ali poderia ter uma gestão de cuidado mais efetiva, direcionando o paciente para suas necessidades. Um navegador leigo que a gente observa muito é o agente comunitário de saúde. O agente comunitário de saúde, ele entende do território, ele entende daquela população, ele está em contato com o paciente e ele podia gerenciar melhor a utilização do paciente dentro do serviço de saúde. Ajudando hoje a agendar consultas, na visita do paciente, se ele visse que o paciente não estava aderindo ao plano terapêutico, não tomando medicamento, ele tinha que poder ter uma autonomia junto com a enfermeira do PSF para agendar uma consulta, uma teleconsulta e trazer o paciente mais pro serviço de saúde. Porque o que a gente vê, a demanda do SUS, o paciente busca o serviço, mas o paciente tinha que ser buscado, é completamente diferente. Para a gente trabalhar promoção, prevenção, a gente precisa buscar os pacientes que fumam, que bebem, obesos, hipertensos, diabéticos. A gente fala hoje muito de navegação oncológica, mas a navegação no Sistema Único de Saúde para hipertensão, para diabetes, para tuberculose, ela ia ser muito efetiva, porque monitoramento por WhatsApp ou por alguma outra plataforma facilita a comunicação com o paciente. Então, eu entendo as dificuldades do SUS, mas eu percebo que a navegação para o SUS vai fazer a gestão do cuidado que eles tanto precisam, que o paciente tanto pede. Vai ser muito importante. Então, acho que a minha principal crítica é essa barreira de sistemas, de utilização dos sistemas. O paciente tem muita dificuldade em relação a isso. Roberto, eu queria que você, para a nossa audiência entender um pouquinho, eu queria que você contasse uma história que te, assim, tocou muito e que você, deve ter várias, né? Mas eu acho que uma que para você represente bastante e que você fale assim, não, é isso que reflete o meu dia a dia, o meu trabalho. Eu acordo todos os dias para ver esse resultado. Eu teria inúmeras histórias para te contar, mas eu vou contar uma história recente. Uma paciente sem acompanhante, cadeirante, que fazia um tratamento na nossa clínica. E sempre que o paciente vai à clínica e faz a quimioterapia, eu monitoro o paciente 3 dias depois pelo WhatsApp e 10 dias depois para ver se ele não tem mielossupressão, nenhuma alteração importante. E eu enviei uma mensagem para ela pela manhã, perguntando, dona fulana, que é a enfermeira Roberta, eu gostaria de saber como a senhora se sente, se tem algum efeito colateral. E ela me mandou um áudio dizendo que ela estava em casa sozinha, com dificuldade respiratória, e que ela precisava de uma ambulância, e ela me deu o endereço. Eu peguei o endereço, eu liguei para o SAMU, eu pedi para o SAMU ir buscá-la e levá-la para emergência no hospital. Então, a gente percebe que os pacientes, eles têm muita barreira. Eles muitas vezes não têm acompanhante, mulheres são abandonadas, não têm com quem contar. E para mim, como navegadora, é muito importante saber que para o paciente, eu sou
eu sou uma pessoa que estou junto com ele no tratamento, inclusive nas intercorrências e nos momentos de maior dificuldade. E para mim faz toda a diferença poder apoiar o paciente nesse tipo de demanda. Navegar o paciente para você é estender a mão, dar aquela direção e acompanhá-lo o tempo inteiro? Marlene, para mim mas também é muita ciência, Sim, tá? lógico. A gente melhora muito os indicadores do nosso trabalho, do diagnóstico ao início do tratamento. A gente acompanha o monitoramento do paciente, a gente reduz internação desnecessária. A gente direciona o paciente junto ao médico com uma receita para ele não buscar um serviço de emergência. O paciente muitas vezes vem até a clínica fazer uma hidratação. Então, hoje eu percebo o meu serviço como uma pessoa que ajuda a não sobrecarregar os serviços de urgência e emergência. Eu vejo o meu trabalho também como uma pessoa, como um profissional que diminui o medo, a ansiedade, que apoia o paciente nas suas necessidades. Então, eu vejo hoje o navegador de uma forma muito estratégica dentro do serviço de saúde, para melhorar a qualidade do paciente e também melhorando custo, efetividade, diminuindo internações desnecessárias. E apoiando o paciente nas suas necessidades emocionais, que o paciente tem muitas quando ele tem um diagnóstico oncológico. Todos nós sabemos da importância da equipe multiprofissional na jornada de um paciente oncológico, né? Como tem sido internamente nas instituições esse reconhecimento desse profissional agora que é a enfermeira navegadora ou aquela pessoa que está fazendo a navegação? Como é essa valorização, como é esse reconhecimento, o que você acha que pode ser melhorado, né? Então, porque acaba sendo algo que é muito antigo, mas ao mesmo tempo é novo, né? Olhando para o sistema. Então, como que você enxerga isso hoje, né? A navegação hoje, ela tem um reconhecimento muito importante da equipe médica, principalmente, além da equipe multidisciplinar. Mas muitas coisas que o navegador faz, hoje o médico que fazia antigamente. Isso. E isso atrapalhava muito a rotina, as consultas, as visitas hospitalares. Então, o médico, ele vê o enfermeiro navegador como um braço. Tem muitos médicos que têm um enfermeiro navegador para ele. Então, em vários lugares a gente vê navegador só para câncer de mama, só para saúde do homem. O médico valoriza muito. E não claro que a gente da enfermagem precisa ser mais valorizado, isso é claro, mas eu me sinto valorizada pela minha equipe, me sinto parte mesmo da equipe multidisciplinar e uma pessoa que quando está de férias a gente percebe impacto, eles perguntam que dia que eu vou voltar e eles encaminham as demandas dos pacientes para nós com muito respeito, com muita admiração e eu percebo um olhar muito carinhoso da equipe médica e de valorização. Eu até fiz uma apresentação de uma palestra há um tempo e no final uma médica me procurou e ela falou: Roberta, eu não sabia o que o navegador fazia, mas eu percebi que eu era médica navegadora. Porque ela disse que isso de cobrar início de tratamento, laudo, buscar o laudo, trazer o paciente de um pós-operatório cirúrgico para o consultório, ela disse que eram demandas que ela fazia o tempo todo. E eles reconhecem mesmo a importância da gente trazer o paciente de volta, da gente acompanhar o paciente do diagnóstico ao desfecho. Roberta, todos nós, né, eu que sou líder de uma organização, você que está ali no dia a dia, ali acompanhando esses pacientes, aí você vê a indústria farmacêutica, você vê o médico oncologista, o diretor da clínica, todos falam e todos defendem, né, de colocar o paciente no centro do cuidado. Você acredita que todos estão colocando efetivamente o paciente no centro do cuidado? Ou você percebe que a gente ainda precisa melhorar muito para chegar a esse estado da arte?
Marlene, na verdade, eu percebo uma melhora muito grande. Eu trabalho com um time muito robusto, um time de profissionais muito exigentes, que Uhum. são referência. Alguns médicos têm agenda muito cheia, mas eu percebo que eles querem colocar o paciente no centro do cuidado, valorizando a história do paciente e a necessidade que o paciente tem. Eu percebi isso até nas evoluções. Uhum. Então, eles tentam trazer se é viúva, se separada, se já perdeu uma filha. A gente vê que eles tentam trazer a história do paciente, mas muitas vezes quem leva para o médico a história de vida é a equipe multi, é a psicóloga, é toda a Uhum. equipe, por muitas vezes estar mais perto do paciente no dia a dia, na quimioterapia, na radioterapia. Mas a equipe que eu trabalho, ela coloca. Uhum. Eu Uhum. não estou falando para você de forma clichê, mas Uhum. eles realmente valorizam o que importa para a pessoa. Uhum. E eles tentam entregar uma saúde de valor de verdade para o paciente. Eu falo Uhum. isso porque eles cobram muitas estratégias da gente, Uhum. cobram que a gente esteja em contato direto com o paciente. Então, se você não fizer, eles cobram. Então, se eles estão cobrando, é porque eles estão vendo necessidade. Uhum. Então, eu percebo muito, sim. E você percebe que o paciente, no final ali da linha, ele também entendeu a importância de tudo isso, ele também entendeu que isso é importante? O paciente, ele é quem mais nos valoriza. É impressionante como o paciente oncológico, ele tem um olhar diferente para a equipe. Eu falo isso porque eu retornei de férias e escutei no round multidisciplinar que uma paciente não ia fazer quimioterapia porque ela não tinha conseguido acessar o exame laboratorial. Eu entrei em contato com o supervisor do laboratório, ele enviou para o e-mail dela e ela é uma profissional de saúde, ela é gestora de uma rede de saúde e Uhum. ela falou o quanto é importante a gente ir atrás para ela de um simples laudo que Uhum. faz ela fazer uma sessão de quimioterapia naquele dia. Então, a valorização do paciente com a equipe eu acho muito intensa Uhum. e, e emocionante, porque ele realmente ele necessita do nosso direcionamento, ele valoriza, não é só com presente, é com palavras, é com carinho. A Uhum. gente percebe que um paciente num momento tão difícil, ele é carinhoso conosco. Os pacientes me mandam no WhatsApp orações. Para mim não tem nada mais importante do que o paciente perder o tempo dele Uhum. te enviando uma oração. Uhum. Então eles realmente têm um carinho, um reconhecimento com a gente muito Uhum. importante. E você já enfrentou resistência, né, a esse todo esse carinho, a todo esse trabalho, a toda essa dedicação, né, que você faz aí para conduzir essa navegação, ou assim uma resistência muito forte por parte ou do paciente ou da família. Tem, Marlene. A parte mais difícil é mostrar valor do seu trabalho para o paciente. Muitas vezes você faz uma pergunta para o paciente, ele fala, eu já falei com o meu médico já me orientou. E ali, se você continua tentando se aproximar daquele paciente, ele acaba reconhecendo o que você tem para entregar. Uhum. Mas tem muitos pacientes que eles têm uma resistência de entender o que você quer fazer, então você precisa explicar muito bem. E ele gosta de estar mais próximo ao médico e de ser orientado pelo médico. Isso para ele é muito Uhum. importante, principalmente pessoas que já passaram por vários serviços e tiveram algum problema. Eles Uhum. realmente eles se sentem mais seguros se eles tiverem algumas informações da equipe médica. Mas Uhum. aí a gente vai dobrando, vai falando porque o doutor pediu para a gente orientar, pediu para ele fazer. Uhum. O importante sempre que eu acho é ter uma ponte e estar muito bem conectado ao médico. Porque o Uhum. médico, ele realmente
ele muitas vezes ele passa a orientação para a gente, navegador, passar para o paciente. Quando ele faz isso, ele cria uma ligação, uma conexão com o paciente conosco muito grande, porque o paciente começa a confiar que ele tem que te passar os efeitos, que ele pode te pedir uma receita, que você vai pedir para o médico e você vai entregar. E isso para o médico também não ficar sendo não receber tanta mensagem por situações que muitas vezes alguém pode resolver, para o médico é importante para o trabalho dele. Então, o médico, ele é ponte fundamental nessa conexão nossa com o paciente. Explicar o que é o navegador, como ele vai acompanhar, isso é muito importante para o paciente entender. E como tem sido o seu processo aí de capacitação, de formação, porque quando você olha aí o cenário do paciente oncológico, você vê que tem mudado muito, né? Tem mudado, assim, você vê, você olha assim a evolução, né? Que os tratamentos eles vêm ao longo dos anos, né, acontecendo. Como que tem sido essa atualização, essa capacitação? Porque isso é parte fundamental desse cuidado, né? Perfeito, Marlene. Quando eu entrei no meu grupo de trabalho, eu tinha uma líder que ela se preocupava muito com isso. A cada 15 dias, a gente tinha módulos de navegação por temas. Então, mama, próstata. E ali ela trazia pra gente o que era os exames que tinham que estar anexados no sistema, o que que a gente precisava observar naquele tratamento, diagnóstico. Então, ela capacitou a gente por áreas, por temas. Mas a navegação é um mundo. Eu sou navegadora de paciente oncológico. A gente tem a hematologia, a gente tem os medicamentos via orais. A indústria ela é muito parceira das redes privadas nesse sentido, porque a AstraZeneca, Janssen, todo medicamento que vem para o mercado, eles fazem treinamentos com a equipe multidisciplinar, multiprofissional, explicando medicamentos, efeitos colaterais, as vias de administração. Então, percebo uma parceria tanto da equipe médica, que também nos orienta, das nossas lideranças, que hoje são muito estratégicas e dividem essas capacitações por tópicos, por treinamentos anuais obrigatórios, por módulos. Eu busco bastante também, eu continuo sendo estudante. Hoje eu faço uma pós na Universidade Federal Tocantins de docência, inovação, metodologia ativa. Então, eu acho que a busca ela é individual também, mas a instituição que a gente tá, ela estimula muito. Eu vim de uma instituição muito conhecida no país, em que a educação era foco principal e era tratado com muita importância dentro do hospital. Então, a educação permanente, o desenvolvimento assistencial era muito efetivo. E isso transforma o profissional também. Então, eles dividem as avaliações por áreas, avaliação de habilidade prática anual. Todo colaborador tem que fazer prova todos os anos e tirar a média mínima 7, avaliação de habilidade prática. E fora os protocolos, os fluxos, os simulados, dentre tantos outros treinamentos que são aplicados. Então, eu sou privilegiado nesse ponto, porque eu vim de instituições que têm um foco na educação e eu também sou educadora. Então, de 2019 para cá, eu estou sempre em sala de aula e a educação ela tem esse poder mesmo de transformar, de melhorar a comunicação, de trazer atualizações. Eu estou muito envolvida ao meio e até hoje, busco bastante. Eu tenho uma dúvida que eu queria te perguntar, que o que é mais fácil, navegar uma paciente mulher ou um paciente homem? Ou é igual? Não, é completamente diferente. A mulher, ela adere mais ao tratamento, ela busca mais as orientações. O homem, ele é mais difícil, ele não apresenta dúvida, ele não faz perguntas. Só que o homem, ele sempre está acompanhado de uma mulher que o orienta, que faz perguntas. E é muito engraçado, porque quando você está orientando um homem, você fala, olha, você precisa passar protetor solar. A esposa do lado fala, viu?
Porque ela já falou, você tem que tomar, filho, tem que fazer seus exames, você precisa fazer seus exames a cada 6 meses. Então, o homem é impressionante como ele está sempre acompanhado da mulher e como a mulher é atenta em relação a todos os detalhes. É muito mais fácil orientar a mulher, porque ela se interessa mais. Aham, O homem, ele não se interessa tanto, quando ele busca, ele já está mais grave e ele está sempre acompanhado da mulher. Então, ele ainda tem esse facilitador, aham. que a mulher ainda o orienta, o apoia e fica muito atenta a todas as orientações. E eu queria aproveitar até esse gancho e eu queria que você mandasse, olhasse ali para aquela lente e que você falasse um pouquinho como orientar o homem para o homem ser mais protagonista, né? Ele tomar mais as rédeas, né, da sua saúde. E para facilitar também o trabalho da navegadora, né? Sim. Bom, primeiro a gente precisa desmistificar muitas coisas que o homem, no decorrer dos anos, acabou entendendo que saúde tem a ver com masculinidade, com algumas crenças, né? Então é importante que o homem busque mais o serviço de saúde para que ele tenha diagnósticos precoces. Então, os homens que não buscam o serviço de saúde, eles precisam começar a fazer os seus exames, precisam começar a ser acompanhados por um profissional, buscar o PSF e tentar realizar exames com maior periodicidade, porque muitos dos homens são maridos, são pais, têm família, e nós, esposas, os filhos, a gente precisa dos homens junto com a gente, e é importante a gente desmistificar isso. Saúde é para todos, homem, mulher, e a gente precisa buscar os serviços de saúde com o avançar da idade de forma anual, de forma mais efetiva, e conscientizar os outros também. Pega na mão do irmão e leva também. Nós estamos quase chegando ao final da edição desse podcast. Eu queria muito, Roberta, nós estamos falando aqui do cuidado, né? Falando dessa rede, falando, né, de letramento em saúde. E eu queria saber como que a Roberta se cuida, né? Porque a gente sempre, que nem você, sempre está cuidando do outro, fazendo tudo pelo outro. Como que a Roberta se cuida? Como que a Roberta se protege? Como que a Roberta ela tem a sua bússola interna? Marlene, eu tenho trabalhado isso muito em mim. Eu fiz 40 anos agora, minha mamografia está marcada para dia 1º de novembro. Eu vou à academia 3 vezes na semana. Eu tenho tentado muito fazer o que eu falo e o que eu oriento meus pacientes. Uhum, Então, melhorar minha alimentação, mas eu realmente busco mais o serviço de saúde porque eu tô sempre com médicos, eu tô uhum, próximo a médicos e a oncologia ela desperta a gente para para essa necessidade. uhum, Hoje eu busco muito mais. A gente vai ficando mais velha, a gente vê que a gente não tem aquele tempo que a gente achava quando a gente era adolescente, né? uhum. Então hoje eu busco mais pela maternidade, pelo serviço que eu trabalho, por ter um filho. A gente muda. Mas quando eu era adolescente, realmente a gente acha que a gente tem todo o tempo do mundo. O amadurecimento vem vindo, mas eu tento aplicar o que eu oriento, o que eu ensino, o que eu leio, porque eu percebo que realmente quando você faz um autoexame e você tem um nódulo, ele já está muito grande. Então, a mamografia, ela é diferencial. Você Uhum. precisa fazer ela conforme a recomendação médica. Eu estou marcando também, eu estou buscando também, porque eu preciso me cuidar também. Isso. Tem algum hobby, alguma coisa que você utiliza como uma forma de desconectar Eu, desse go- seu dia a dia? eu gosto muito de pintar telas, né? Uhum, Tintar óleo. Eu gosto muito de estar com a minha família, assistir filme. Eu viajo bastante para visitar minha mãe, lá em uhum, Pameri, Goiás. E ouvir uma música. Então, esses são os meus hobbies. uhum. Que bacana. E para encerrar, eu queria que você olhasse ali e um paciente que está recebendo seu diagnóstico hoje,
né? Eu queria que você falasse com ele, né? Como ele pode fazer essa travessia de uma forma mais suave, de uma forma mais com esperança. Eu queria que você falasse para essa pessoa. Hoje, a gente, se buscar o tratamento adequado em tempo oportuno, a gente tem uma alta taxa de cura. Os tratamentos, eles mudaram. A gente tem imunoterapia, terapia-alvo. Os pacientes hoje não fazem tratamento como antigamente, com pouca qualidade de vida, com muito efeito colateral. É uma fase, é um momento. Você vai precisar fazer o seu tratamento, mas você vai receber a cura e vai conseguir desenvolver as suas atividades normalmente junto à sua família e às pessoas que você ama. O paciente precisa, nesse momento, se concentrar nesse processo e é uma fase temporária e que eu estou aqui com ele para ajudá-lo em todo esse trajeto. Estamos chegando ao final de mais um Lado a Lado Cast, o nosso Café com Saúde. Eu quero de coração agradecer você, Roberta, por ter vindo aqui, aceitado o nosso convite, compartilhado tanta informação que eu tenho certeza que isso está ajudando quem está nos ouvindo, quem está nos acompanhando, e que você continue nessa caminhada, que você continue se cuidando e cuidando do outro, né, com tanto amor, tanta dedicação. E uma das coisas que você trouxe aqui, que eu acho que é muito importante, e para a navegação eu acho que é fundamental, que é a capacitação, a sua formação, investir nisso, né? Então, fica aqui o meu agradecimento, né? Fiquei muito feliz de você ter aceitado o nosso convite e ter trazido informação aí de qualidade. E se você gostou desse episódio, se você acha que essa informação é informação de qualidade e que deve ser encaminhada para alguém, faça isso. Alguém sempre vai estar precisando receber uma informação e um carinho, né? É isso que você está fazendo. Muito obrigada, agradeço a Roberta, agradeço você que ficou até esse momento com a gente e eu espero você no nosso próximo episódio. Navegar é preciso, mas é preciso amor, carinho, solidariedade e é isso que a navegadora faz. Muito obrigada.